Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada, né? Dependendo do horário que você... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. Bacana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos falar hoje aqui na disciplina Direito Penal 4 exclusivamente a respeito do crime de bigamia, né? Amanhã, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, bacana, para ficar melhor. Joia, né? No decorrer dos anos nós vamos melhorando com isso aí, né? Não tá igual o Guga, ficando famoso lá com as lives dele, mas uma hora dá certo e melhora. Gente, veja só, na aula de hoje eu quero trabalhar com vocês a respeito do crime de bigamia e aqui agora nós vamos iniciar falando agora dos crimes contra a família. E você precisa estar antenado nisso aqui, porque nós finalizamos agora os nossos estudos sobre os crimes contra a dignidade sexual. E só uma observação, gente, eu falei milhares de vezes aqui, dignidade sexual, crimes contra a dignidade sexual. Teve gente que colocou na prova como objetividade jurídica de alguns crimes, dignidade da pessoa humana, pelo nome de Jesus, cara. Isso aí nem fazendo a prova online, nem fazendo a prova com consulta, conseguiu saber o que estava falando. Paciência, cuidado, que depois você pode acabar sendo prejudicado com alguma situação aí. Bacana? Mas sem perder muito tempo, abra aí o seu código, se você tiver com o código, né? Que eu acredito que você vai estar um olho no vídeo e outro na live de algum cantor famoso, mas vamos lá. Bigamia vai falar para nós lá no artigo 235, a leitura diz: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Reclusão de 2 a 6 anos. Cara, preste bastante atenção aqui agora. Veja o seguinte. O crime aqui traz como objetividade jurídica o quê? A organização familiar, o casamento monogâmico. Então perceba que nosso Estado não apoia duplo casamento. Não pode se confundir o crime de bigamia com o revogado crime de adultério. Perceba que ali o adultério era uma outra situação e aqui na bigamia nós estamos falando de quê? Da proibição legal do cara que já é casado casar-se novamente, desde que esse casamento seja obviamente um casamento válido na forma da lei. Se casou no exterior, chegou aqui, casou novamente, o casamento de lá foi um casamento válido, casamento feito nos ditames da lei legal, também vai, da lei legal é, né, bem redundante, mas se foi feito nos ditames legais, né, vai ter a mesma validade para o quê? Para caracterizar o crime de bigamia. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque o senso comum, toda vez que se vai falar desse artigo, muitas pessoas são levadas ao senso comum e ficam: mas eu conheço fulano que casou 2 vezes, inclusive teve determinado jogador que teve 2 casamentos. Meu amigo, veja bem, ele pode ter um casamento e uma união estável, ele pode ter feito um contrato, né, de união estável com as duas. Então assim, você só pode opinar quando você vê o caso concreto. Então de certo, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que casado casar-se novamente vai cometer o crime de bigamia. Por quê? Porque o artigo ele já traz essa disposição dizendo para nós, olha, contrair alguém sendo casado, novo casamento. E aqui, meu amigo, você tem que prestar bastante atenção que o que vai por fim ao casamento ou vai ser a morte, né? O cidadão vai se tornar o quê? Viúvo, ou vai ser mediante o divórcio. Veja o seguinte, que lá no artigo 235, no caput, nós temos como sujeito ativo um sujeito ativo o quê? Próprio. Por isso que o caput trata-se de uma conduta especial. Por que conduta especial? Porque ali vai exigir uma qualidade especial do sujeito ativo. Ou seja, só pode cometer bigamia na forma do caput aquele agente que já é casado. Então só quem é casado legalmente é que pode cometer a bigamia na forma que está lá do artigo 235 no caput. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no parágrafo 1º, vai se ter o quê? A chamada bigamia privilegiada. A figura privilegiada da bigamia, ela vai admitir agora como sujeito ativo qualquer pessoa. Por quê? Porque na figura privilegiada, o agente que vai cometer esse crime necessariamente não é casado. Ou seja,
pode ser aquele terceiro de boa fé, ou melhor, aquele terceiro de má fé, o terceiro de má fé, que sabe que o outro cônjuge é casado, tá? E contrai casamento com ele. É o que está lá no parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Perceba que o artigo já vai te dar uma ideia agora de que do tipo subjetivo desse crime. O tipo subjetivo desse crime, ele tem que ser doloso, porque não se pune bigamia na forma culposa. Então, meus queridos, ainda em sujeito ativo, lembre, no caput, sujeito ativo na forma do caput tem que ser pessoa casada. Sujeito ativo na forma do parágrafo 1º é qualquer pessoa. Joia? Eu acho que está ficando claro para você, não dá para você confundir. Qual é o sujeito passivo? Sujeito passivo, não confunda. Sujeito passivo vai ser o Estado e também o cônjuge enganado. E no caso do parágrafo 1º, né, aquele cônjuge que estiver de boa fé. Observe aqui o seguinte. O sujeito passivo é o Estado. Por que o Estado? Porque é o Estado que preza pela sociedade, que conforme estatui o nosso ordenamento jurídico é a base de toda a sociedade. Então ele protege a família, porque a família é a base da sociedade. Portanto, a vítima, o sujeito passivo vai ser o Estado e imediatamente também quem? Também aquele cônjuge lesado com a conduta. Bacana? Qual é a conduta desse crime? Ora, a conduta desse crime está já na própria literalidade, quando tem o verbo contrair, é casar-se novamente, é adquirir-se, ou melhor, é adquirir, é contrair-se novo casamento, é contrair novo casamento. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma seguinte ideia, já foi objeto de prova, já caiu mais de uma vez, já colocaram diversas pegadinhas e tu é sabido demais, conversa na hora da aula, faz qualquer outra coisa, chega na hora da prova, ainda risca, circula e diz pegadinha e erra, eu não sei porquê. Mas aí, veja só, casamento nós falamos. O que é que eu quero te dizer com isso? Só se admite para caracterizar a bigamia casamento válido, ou seja, casamento que foi realizado na forma legal, casamento puramente religioso, aquilo que sua avó, pergunte à sua avó, se de repente você não sabe, aquilo que sua avó talvez tenha sido, né, casada só no padre, casou só no padre. Se só casou no padre e não seguiu os ditames do Código Civil, não serve para caracterizar se a gente casar novamente. E a pegadinha que cai na prova, a emenda constitucional, ela trouxe uma equiparação de união estável a casamento, não é assim? Lá no direito civil, meu amigo, aqui no direito penal não. O direito penal ele veda analogia in mala partem. Se o direito penal ele veda analogia in mala partem, eu estou dizendo para você que a união estável não se presta para caracterizar o crime de bigamia. Então, na situação em que Kaique é casado com Angelina, Kaique casou com Angelina, mas mantém um relacionamento extraconjugal com Florência, lá na cidade de Jiquié. Esse relacionamento extraconjugal que ele mantém com Florência lá, depois de 13 anos, ele agora chama Florência para fazer um contrato de união estável. Meu amigo, isso é uma coisa imoral, mas não é um ilícito penal. Por quê? Porque aqui em Itamaraju, onde Kaique reside, ele é casado legalmente, mas lá ele mantém uma união estável, embora tenha sido registrado em cartório, embora tenha um contrato. Que eu quero lhe dizer, não pegue união estável para fazer analogia como se casamento fosse para configurar o delito de bigamia. Portanto, para caracterizar o delito de bigamia é indispensável que o casamento tenha sido feito na forma legal. Outra pegadinha, se fala em casamento puramente religioso. Por que casamento puramente religioso? Porque hoje é muito difícil, a maioria das igrejas hoje, né, só fazem a cerimônia religiosa depois do casamento civil. Mas há um certo tempo só se tinha cerimônia religiosa, como o povo costumava dizer, casar no padre, casar na igreja. Só casava lá e não se levava para o cartório, não fazia nada. Era casado só no padre, só lá na igreja com aquele documento. O que é que eu quero lhe dizer? Atualmente
ainda está em vigor no nosso ordenamento jurídico o casamento religioso com efeitos civis. Se o casamento foi religioso com efeito civil e é um casamento válido, ele pode configurar para bigamia. Então, cuidado, o casamento religioso que não serve para caracterizar a bigamia é puramente aquele casamento única e exclusivamente no âmbito religioso, casou só na igreja e não trouxe para as formalidades legais cabíveis. Bacana? Isso aqui eu acho que não resta dúvida para você. Então, a figura do caput, né? A figura que está lá no 235 é o quê? O agente é casado e contrai novo casamento. Joia. Vamos lá. O que eu quero te dizer mais ainda? Presta atenção agora no parágrafo 1º para a gente concluir. Me permita a leitura. Aquele que não sendo casado contrai casamento com uma pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Querido, preste bastante atenção que aqui o agente que vai cometer o crime agora é o solteiro, por exemplo. Ele é solteiro. Perceba que o mesmo limiar para você poder pegar a ideia. Nós temos aqui quem? O solteiro da sala, João Vitor, ou melhor, Gutenberg, né? Nós temos Gutenberg que é louco para casar. Perceba que Gutenberg é, né, doidinho da Silva para poder casar. Então, ele agora começa a manter um relacionamento com quem? Ele começa a manter um relacionamento agora com Rifocina. Percebe agora que aí há uma união amorosa, há um relacionamento, eles começam a namorar. Só que está namorando quem? Está namorando Gutenberg e Rifocina. Rifocina é casada lá na cidade de Jeremoabo. Na cidade de Jeremoabo, Rifocina é casada com um cidadão lá, só que o relacionamento não anda muito bem e ela veio para Itamaraju fazer faculdade, né, cursar faculdade aqui, realizando o curso de medicina veterinária. Concluindo a história, perceba que agora Gutenberg está tão apaixonado que Rifocina chega para ele e fala: olha, Gutenberg, é o seguinte, eu também queria casar com você, mas eu sou legalmente casada lá em Jeremoabo, né? Apesar do nosso relacionamento lá não estar legal, mas eu não tenho dinheiro para divorciar, e se a gente conseguisse um jeitinho para casar, sem eu divorciar, sem precisar falar nada lá, eu casaria novamente com você. Gutenberg agora já tem a grande ideia: eu consigo realizar isso aí, em meio a uma falsidade eu vou conseguir, e assim eles conseguem celebrar, conseguem habilitar documentos e realizam um novo casamento aqui na cidade de Itamaraju. Perceba comigo aqui a seguinte situação: Gutenberg era solteiro, Rifocina era casada. Os dois tinham conhecimento da proibição, porque Gutenberg sabia que Rifocina era casada e Rifocina sabia que não podia casar porque mantinha um casamento válido. Perceba que no mesmo fato nós teremos duas condutas. Gutenberg, que sabe que Rifocina é casada e aceita casar com ela, comete bigamia na forma privilegiada no parágrafo 1º, e Rifocina comete bigamia na forma do caput, artigo 235. Agora pega o mesmo exemplo, e nós teremos agora uma pequena alteração. Imagine que Rifocina, aproveitando-se da inexperiência de Gutenberg em relacionamentos amorosos, e induz ele. Ela incide ele em erro e não fala e consegue ocultar, e ele casa com ela acreditando que ela era solteira, quando na verdade ela era casada. Perceba que aí só Rifocina responde pelo crime, porque Gutenberg casou com uma pessoa casada, mas casou sem saber, casou sem ter conhecimento, casou de forma culposa, né? E não vai responder pelo delito. Bacana? Acho que ficou bem claro para você. Não tem por que você ter muita dúvida. Vamos lá? E aqui perceba o seguinte: nós ainda temos no parágrafo 2º a questão da anulação do casamento. Tome cuidado, tome muito cuidado. Se o casamento tiver sido anulado, isso aí de anulação está lá no artigo 1521 e seguintes do Código Civil, tá? As razões de anulação estão lá no artigo 1521 em diante do Código Civil. Mas eu quero te dizer o seguinte: se o casamento for anulado, não vai ter o crime. Parágrafo 2º.
Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, o outro por motivo que não a bigamia. Considera-se o crime inexistente. Vamos lá? Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro, que por qualquer motivo que não a bigamia, considera-se o crime existente. Temos dois casamentos, certo? Nós temos dois casamentos. Tanto faz se é o primeiro ou se é o segundo. O fato é que o cara casou uma vez e casou duas. Sujeito ativo casou uma e casou duas. Se ele anula esse primeiro casamento, resta quanto? Se ele anulou esse, resta esse. Se restou só um casamento, porque o outro foi anulado por qualquer motivo, exceto a bigamia, o crime será inexistente. O crime será inexistente. Então, houve a anulação de um casamento, então só temos quantos casamentos válidos? Um. Perceba que nessa situação, o processo penal vai ficar suspenso, aguardando o julgamento lá do processo de anulação. Se finaliza o processo de anulação e comprova que houve a anulação daquele casamento por um motivo que não foi a bigamia, o crime deixa de existir. Tome cuidado com isso. Artigo 1521 e seguintes do Código Civil fala com você a respeito das causas possíveis de anulação, tá? Quando ela falar de ocultação de impedimento e de mais algumas outras situações lá. O que é que eu quero te dizer com isso? Já te falei que só pune na forma dolosa e quero trazer para você uma outra situação que já foi objeto de várias provas. É uma pegadinha muito legal de se colocar em prova. A consumação é no momento do sim. Isso é óbvio? Não é óbvio. Nem tudo é o que parece. A consumação é no momento do sim. Por que que a consumação é no momento do sim? Porque do momento do sim, você tem que entender o seguinte, é quando o casamento está completo, é quando as partes manifestam a sua vontade. Então a consumação da bigamia é quando ocorreu a manifestação expressa da vontade dos dois nubentes, prescindindo, ou seja, sendo indispensável a lavratura do termo no registro. Ou seja, porque em alguns lugares termina o casamento, a pessoa já recebe a certidão, isso é fato, né? Muitos cartórios são bem ágeis e terminou a celebração do casamento e já entrega a cópia da certidão de casamento. Há um certo tempo atrás e ainda hoje em alguns outros cartórios, a pessoa casa e depois vai pegar a certidão. Bacana? O que eu quero te dizer é o seguinte, a consumação da bigamia não é quando se lavra, não é quando se faz essa certidão. A consumação da bigamia é quando se torna perfeito o outro casamento. E quando é que esse outro casamento torna perfeito? No momento da manifestação da vontade. E essa manifestação é feita através do sim pelos nubentes. Tentativa é perfeitamente cabível, claro, se até o momento da realização dessa manifestação de vontade, por alguma circunstância alheia, os agentes ou o agente não consegue concretizar o seu intento. Bacana? Pessoal, e parece impossível, mas a espécie de ação penal é uma ação penal pública incondicionada. Então tome muito cuidado. Não vai depender da vítima. É uma ação penal pública incondicionada, porque a nossa vítima primordial aqui é o Estado que defende o casamento monogâmico. E uma observação derradeira para irmos embora. Quando é que começa a correr o prazo prescricional? Muita atenção. O prazo prescricional para o crime de bigamia começa a ser contado do dia que o fato se tornou conhecido. Muito cuidado. Não é do dia em que o casamento se consumou, não é do dia em que se entregou a certidão. A prescrição aqui é do dia que o fato se torna conhecido. E muito cuidado, tá? Muito cuidado, que é ação penal pública incondicionada. Não confunda com aquilo que nós temos lá na ação penal privada, que é 6 meses contados da data de conhecimento da autoria do fato. Bacana? Eu espero ter ajudado vocês. Bom feriado, boa aula e até uma próxima.